Oi, gente, boa noite. Vamos para mais uma live da equipe do Pedro II de Administração. Estamos com alguém por aí? Estamos com alguém? Estamos com alguém, Júlio já entrou. Aline também, boa noite. E vamos para mais uma live da série de lives lindas que a equipe de ADM está fazendo. E eu tô só aguardando. Ih, minha convidada já chegou. A Gabizona já chegou. Eu já vou chamá-la para o papo. Vamos aguardá-la. Minha convidada muito especial está chegando. Ah, coisa linda! Boa noite! Boa noite, Amanda! Ah, não, é Duca, gente. É Duca para os íntimos. Tudo Como é que bom? você tá, Eu entrei, Gabi? tudo certo. Minha imagem entrou porque tá tudo preto pra mim. Entrou, querida, entrou. Tá tudo certinho. Tua Ah, tá, imagem, porque teu pra mim som. tá um fundo preto. Então, assim, eu não sei. Minha cabeça Ah, não cortou, não. não, né? Não, tá linda, com cabelão, tá Tá linda. ótimo. Então, gente, hoje a gente vai tratar de um assunto nessa noite fria, muito fria por sinal, né? Muito chata. A gente vai tratar de um assunto que calhou muito bacana, porque essa semana a gente comemora o Dia do Voluntariado, né? Dia 28 de agosto Exatamente. é o Sexta-feira. dia, é o dia do voluntário. Então, essa semana tá mais do que perfeita para falar de administração e o terceiro setor, né? Justamente que é o nosso foco hoje do nosso debate aqui, da nossa live. Boa noite, Gelson, boa noite. Júlio, imagina aí em Petrópolis como é que não deva estar. Crisinha, boa noite. E aí, tá muito frio, Gabi? Tá um pouquinho. Tá um pouquinho, né? Aqui também tá Já fechei bastante. todas as janelas aqui pra ver se a gente consegue ficar no aconchego. Então, gente, antes de iniciar o papo assim com a Gabi, para ela explicar como é que funciona a gestão de uma organização do terceiro setor, né, participante do terceiro setor, para ela funcionar, para ela nos explicar, além do funcionamento, as práticas de gestão, né, que ela conhece nesses anos todos, né, que ela está à frente do Sempre Criança, né, é bom a gente dar uma localizada, né, no que seria o terceiro setor, né, o que ele representa para a sociedade, né, como é que foram os marcos, na verdade, o marco regulatório desse terceiro setor no Brasil, que eu fui dar uma coladinha, né, para ver como é que foi, Que bom que né, você fez o dever de casa, porque eu não tenho de cabeça isso, não. eu fui fazer o dever de casa para ver, né? Para tirar uma colinha de como é que isso se procedeu no nosso país, né? Porque em cada país se dá de uma forma diferente. Então, assim, comemorando então a semana do voluntariado, vamos fazer uma live bem bacana. Se vocês tiverem algumas dúvidas aí, coloquem no chat, que conforme a gente for dando prosseguimento, a gente vê se consegue responder. Então, gente, o terceiro setor nada mais é, né, do que aquela composição daquelas organizações, né, que estão dentro da sociedade civil, né, dentro do conjunto, né, dos indivíduos que participam da sociedade civil, né, que se dedicam à consecução de objetivos sociais ou públicos, né? Nada mais é do que isso, Exatamente. né? É iniciativa privada, né? Nós somos todos Exatamente. cidadãos que estão aqui. Tudo bem Então, aí? eu não tô me vendo, entendeu? E tá meio estranho. Mas Agora minha tá cabeça tá ótimo. direito. Eu tenho Tá uma tudo equipe bem. técnica aqui que tá me dizendo
Eu tenho que descer um pouquinho a câmera. Não, tá ótimo, tá ótimo. A gente está te vendo legal, tá tudo enquadradinho legal. Maravilha, maravilha, Maravilha. maravilha. Então é isso, né? A gente aqui da sociedade civil, né? Tem Exatamente. iniciativas a fim de, na verdade, o que que a gente faz? A gente ocupa, principalmente no Brasil, a gente ocupa aquela lacuna que o Estado vem a deixar, né? E o que que é o Estado? O Estado é o primeiro setor. E o que que é o segundo setor? É o mercado. E aí vem o terceiro setor para fazer essa mediação, né? Para tentar atender principalmente as demandas que o Estado não conseguiu abarcar de uma forma mais efetiva, né? Vamos dizer assim. E aí eu fiz a colinha, né, da história do terceiro setor aqui do Brasil, do marco, né, regulatório aqui no Brasil, que é muito interessante, né? Que só veio com a Constituição de 1988, esse marco, Exato. né? E de uma lei que eu também tive que colar, que eu fui ler, né? Se vocês puderem ler, é muito interessante, a Lei 13.019, né? 13.019 de 2014. Olha só, gente, só em 2014. É o marco regulatório. Exatamente, só em 2014 que se deu essa regulação definitiva, né? Das organizações da sociedade civil e que estabeleceram essa parceria com a administração pública. Ou seja, somente em 2014. Eu falei assim, nossa, gente, eu pensei que isso foi... Ou seja, em 1988 a gente começou a debater isso e só em 2014 que bateram o martelo, sacramentaram nessa questão de que realmente isso deveria ser reconhecido legalmente, nesse trabalho que as organizações, né, no âmbito privado fazem, e as instituições e os particulares, né, de uma maneira geral, fazem junto ao que o Estado não consegue, ao que consegue suprir. E aí depois a Gabi vai explicar melhor para a gente, né, que é importante a Gabi explicar tudo direitinho, pela experiência dela, né, mas eu também, na minha colinha, eu andei vendo que é importante que essas organizações do terceiro setor sigam alguns critérios de funcionamento, né, de aparato funcional, né, que é o quê? Elas não serem, como é que eu posso falar? Não terem fins lucrativos, né? Isso é primordial. É primordial, elas têm que ter uma autonomia de funcionamento, né? Elas têm que ter, obviamente, uma estrutura básica não governamental, né? Porque se ela está suprindo aquilo do primeiro setor, né? E ela tem um trabalho voluntário, né? Eu já trabalhei com Sempre Criança, um projeto muito bacana deles. Depois a Gabi, se tiver a oportunidade de falar aqui, pode falar. Se der tempo, né, a gente fala um pouquinho. Dá tempo, exatamente, né? Que é o quê? Ele possui uma parcela de mão de obra voluntária, ou seja, vai lá, não tem-se uma contrapartida financeira, né? Eu digo que o terceiro setor é muito amor envolvido antes de tudo, né, não, Gabi? Muito, demais. É muita doação acima envolvida, de qualquer né? coisa. Né? Porque senão não, eu acho que não funciona, né? Porque é muito voltado para o social. Tanto que eu elenquei aqui alguns exemplos e todos eles falam justamente de você se voltar por uma causa, né? Por exemplo, quais são os exemplos de organizações no terceiro setor? São as ONGs, né, que atuam na defesa de determinados direitos, determinadas causas. A gente tem ONGs, tem várias ONGs que reivindicam a mesma coisa, e etc. Tem as fundações, né, que são aquelas que arrecadam os fundos, né, para o terceiro setor e muitas vezes destinam para entidades beneficentes. Tem as entidades beneficentes, né, que são as instituições que geralmente visam uma reparação social. Aí a gente pensa numa casa de idosos ou numa instituição para menores infratores, né? Tem os fundos comunitários, que vêm muito dos Estados Unidos, né, que é aquela coisa de
de uma porção de empresa, se junta, doa para um fundo comunitário, e aí esses empresários vão avaliar quais são as instituições que estão precisando mais dessa grana, quais que não estão Estão precisando. aptas a receber também, que é outro problema. Exatamente. E aí a Gabi vai dizer para a gente, né, dentro desse pequeno histórico aqui que a gente colocou, primeiro assim, como surgiu o projeto, né, o Sempre Criança, né, como é que foi a ideia, e como é que são as práticas de gestão, né, como é que entra a administração no dia a dia de vocês, né, para operacionalizar isso tudo que vocês fazem na cidade de Niterói, né? Na prática, né? Porque o projeto Sempre Criança é um projeto que atende, né, a comunidades e a pessoas e a famílias em vulnerabilidade social em Niterói. E já tem algumas tempo, instituições em São Gonçalo. O Sempre Criança foi fundado em 2002, no finalzinho de 2002. Eu não sou fundadora, todo mundo acha, como eu sou muito antiga na instituição, acha que eu sou uma das fundadoras. Patrimônio, né? É patrimônio, né? Tem a placa do patrimônio. Eu ganhei de herança a estrutura, porque começar do zero é ralar. Já deixa eu fazer um adendo. No sentido, o terceiro setor formalmente só é constituído somente pelas instituições legalmente formalizadas, ou seja, tem um CNPJ. Mas eu entendo que existem muitas iniciativas que ainda não estão legalizadas e que fazem a diferença. E que faz essa comunicação entre a ponta, que é aquela pessoa que está lá dentro da comunidade, lá dentro da favela, que o Estado não tem como alcançar. Então, usa esse vínculo da sociedade civil, seja ela formalizada ou não, para poder fazer o seu trabalho. Então, uma coisa depende da outra. Não necessariamente se tem essa formalização, então, né? Nesse processo. Exatamente. Inclusive, tem alguns colegas aqui que estão assistindo a live. Uma acabou de entrar, inclusive. Oi, Martinha. Não está ainda formalizada, não está no CNPJ, mas não deixa de fazer um trabalho incrível. O Samba Solidário também está aqui marcando presença, também não é formalmente constituído. Tem o Gelson também, que é o Gelson, que é lá da escolinha Fonte de Atletas. Eu sempre esqueço qual é o complexo que ele atende, mas também não é formalmente legalizado e faz um trabalho belíssimo. E é eles que fazem, de fato, a diferença, especialmente nesse momento de pandemia. Então é importante também lembrar que não são apenas eles, não é apenas os grandes, digamos assim, que com o CNPJ, que tem uma sede, que tem tudo bonitinho, redondinho, que está trabalhando no terceiro setor. Existem ainda alguns e que faz essa ponte, né? Exatamente. Uma coisa que eu brinco muito é quando, às vezes, quando eu converso com os projetos pedem ajuda, tento ajudar de alguma forma, né? E até os grandes já foram pequenos um dia. Então, sem desprestigiar ninguém, sem desprestigiar de forma alguma os pequenos avanços que cada um teve, né? E aí, voltando aqui para o Sempre Criança, ele foi fundado em 2002, em que um grupo de amigos tinham em comum a vontade de fazer algo pelo próximo e o amor por crianças. Então, aí foi pensando amor, né? O amor. Exatamente. Apaixonadas por criança. Então, juntou. Aí foi pensando de um lado, pensando do outro. E aí formou-se o Sempre Criança, em que a gente até hoje não tem uma sede, que é uma coisa importante que a gente sempre explica. A gente não tem as nossas próprias crianças. No entanto, a gente tem as crianças da cidade inteira. Porque a gente, desde a Constituição do Sempre Criança, a gente formalizado tem pouco tempo, a gente comemora aí 10 anos de formalização. Isso Gelson, Teixeira de Freitas e Morro do Castro. Que às vezes eu coloco uma outra pessoa no meio do caminho, aí não pode misturar as comunidades, aí eu prefiro dizer que eu não sei. O Samba Solidário aqui também está falando que está fazendo diferença, que já foram 15 toneladas de alimentos nos últimos 7 anos. Então, bacana. Muita coisa acontece. Muita gente querendo ser solidária. Gabi, e para fundar, como é que assim, né? Como você falou, né? O grupo de amigos se junta em prol de uma causa importante, né? E a partir daí, como é que se dá essa ponte, efetivamente?
Aí o próximo passo é definir muito bem, aí que eu acho que começa a pensar em gestão. Começa a pensar de como pode Hum, administrar esse grupo. Que é um grupo, geralmente, não é um grupo de um ou dois, são um grupo de algumas pessoas. E aí já começa, às vezes, a dar problema, né? Que é muita gente pensando, pensa igual, pensa diferente. Então, a primeira coisa é sentar, conversar, planilhar, rabiscar. E o primeiro passo que precisa ser dado é pensar qual é o principal objetivo. Quando você pensa numa organização, no terceiro setor, tem que pensar qual é a causa, qual é o problema social que a gente está tentando solucionar. Claro que a gente tem que ter pezinho no chão, saber que a gente não vai solucionar tudo, isso é impossível, mas é por isso que tem que ter um objetivo muito claro e bem definido. Então, quanto menor ou mais claro o nível de clareza tiver, mais fácil vai ser os próximos passos. Então, o primeiro entendi. passo é você ter um objetivo muito bem definido, em que aqui no Sempre Criança a gente tem dois. A gente levanta a bandeira do voluntariado, essa é a nossa principal missão, em que a gente quer difundir o máximo possível o voluntariado, tanto presencial quanto também a cultura da doação, que também é muito importante. E a gente vê hoje, nessa pandemia, a diferença que o terceiro setor está fazendo, a diferença Sim, que, sim, graças a essas doações, essa cultura da doação que está sim, sendo formada, sim, e a doação não necessariamente em dinheiro, pode ser doação é, sim. de mantimentos específicos, pode ser uma doação, enfim, pode ser qualquer tipo de doação, uma doação de sangue que é extremamente importante, fazer um cadastro, a gente tá no agosto laranja, né? É a conscientização do cadastro de medula óssea. Então é você se colocar à disposição, digamos assim, e doar o seu melhor, acima de qualquer coisa. Então, essa é a nossa primeira missão. E a segunda missão é dar um suporte para as instituições de apoio à infância. Porque aqui a gente tem muito bem definido, que aí entra um outro passo dessa clareza, desse planejamento que a gente está começando a construir, em delimitar muito bem os nossos nãos e nossos sims. Para tudo que a gente fizer ali, seguir uma regrinha e a gente fazer de acordo com o que o grupo em comum decidiu, que isso é muito importante, que você defendendo, a partir do momento que você decide trabalhar em prol de uma causa, não existe mais o eu, não existe mais o você, existe o nosso. Existe a causa que a gente defende. Então, precisa estar 100% coeso, isso tudo, né? A ação que vai estar sendo delineada, o que a gente quer. E Então aí, vocês uma fazem das um coisas. planejamento, né? Vocês sempre fazem um planejamento. Exatamente, exatamente. A gente. Aí, por exemplo, só para finalizar aqui, que às vezes quando eu fujo das minhas ideias. Uma outra questão que a gente tem, além do voluntariado, é atender a instituição. A gente em raríssimas, raríssimas condições, a gente atende a uma causa individual. Porque o nosso foco, o nosso Hum, relacionamento é com a direção, a gestão desse projeto intermediário. Então entendi. a gente organiza, quando a gente faz um planejamento, sempre em finalzinho do ano, no início do ano, quando não tem coronavírus, então é uma beleza, funciona que é a coisa linda. A gente senta e planeja as ações até o final do ano. Claro que Legal. esse planejamento também tem que ter um planejamento financeiro também, que é muito importante a gente ter. Isso que eu ia te É, perguntar, como é que é feito? então, a gente tem um planejamento financeiro, a gente calcula, assim, é um pouco, começar do zero é mais difícil. Aí você tem que ver quanto que vai arrecadar, quanto que pode gastar, sempre entendendo sempre para o mínimo possível, já que é uma primeira vez que está fazendo, para o objetivo que foi exposto, a meta que está sendo delineada ser atingida, então um pezinho no chão, não vamos dominar o mundo assim logo de primeiro, tem que ser devagarzinho. E aí as instituições que já têm uma certa é, alguns anos no mercado, né, digamos assim, já consegue espelhar do ano anterior como é que foi, o que deu certo, o que não deu certo. E esse planejamento não é um planejamento rígido, porque tudo pode acontecer no meio do Hum, caminho. claro, E claro. 2020 está aí para provar a mais de que isso acontece. A gente está Pois tudo é. bonitinho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente estava até bem adiantado em termos, o nosso planejamento aqui, a gente, como eu tinha dito anteriormente, a gente não tem uma sede, a gente não tem as próprias crianças. E eu já disse também que a gente levanta muita bandeira do voluntariado e a gente apoia as Sim. instituições que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social. Um dos nãos que a gente tem aqui bem delineado
São. A gente atende raríssimas exceções, quase sempre não atende a pedidos individuais. É uma família que pede uma coisa específica pra gente. Infelizmente, a gente não tem como ajudar. A gente orienta, ainda mais agora no Facebook, no Instagram, Insta, nas redes sociais, cada vez mais pipocam esses pedidos de ajuda. Individuais, assim, né? Exatamente. Minha casa pegou fogo. Me ajuda. Assim, por mais triste que seja, Mas a nada partir do impede, momento que a Gabi, gente a desses partir do momento que a pedidos gente você abre, encaminha para alguém? Isso. exatamente, a gente pode divulgar, a gente tem a nossa própria redes sociais, site, e-mail, o nosso banco de e-mail e tudo mais, mas também tem nossos amigos pessoais, a gente também tem os grupos no WhatsApp, que a gente tem um grupinho de voluntários mais engajados que estão com a gente, então a gente às vezes não ajuda diretamente, mas às vezes, na maioria das vezes a gente ajuda indiretamente. Esses pedidos Era isso que eu ia individuais. perguntar, se vocês, por exemplo, o terceiro setor é um conjunto de organizações, né, de instituições, né, que ocupam essa lacuna do Estado em prol da coletividade. Tem um impacto muito grande na sociedade, como você mesmo falou da questão da pandemia que a gente ainda está vivendo, de justamente vir ao socorro, né, dessa parcela da sociedade. Mas eu acredito que vocês tenham contato com outras instituições, com outras ONGs, com outros Exatamente. projetos, né? É isso que a Doceli Doce está comentando aqui. É essa que é a importância da gente trabalhar em rede. Hoje a gente está inserido em algumas redes, a gente é cadastrado em algumas situações, né, algumas redes maiores, e ao mesmo tempo a gente tem está criando a nossa própria rede. E ao mesmo Entendi. tempo que eu não tenho criança nenhuma, eu tenho 45 instituições cadastradas no nosso banco de dados. Caramba! Então, aí entra novamente a questão da gestão, do planejamento e da administração no terceiro setor. Então, a gente tenta botar tudo, falar em palavras mais simples. A gente montou um formuláriozinho em que a gente convida as instituições, e é o boca a boca, né? Esse cadastro é aberto eternamente, não tem uma data, assim. O cadastro acontece só entre janeiro e carnaval. Entre em contato com a gente, que a Entendi. partir desse momento a gente vai ajudar. A gente tem alguns critérios. As instituições obrigatoriamente têm que trabalhar com crianças, que é o nosso público-alvo, né? E aí a gente faz esse cadastro. E assim, quando a gente pensa em utilizar as ferramentas da administração, as ferramentas que hoje a gente tem no mercado, é uma coisa que eu também sempre falo, independente de qual ferramenta que você escolha para poder fazer essa administração, organizar seus voluntários, organizar suas doações, fazer o seu planejamento de atividade, seu planejamento financeiro, tem que ser aquela ferramenta que você esteja mais à vontade em usar. Porque não adianta você querer usar o último programa que acabou de ser lançado se você não sabe mexer. Entendi. Se você usa uma ferramenta que você não tá apto ou que não sabe como é que funciona. Então aí a coisa é mais fácil botar no lápis e papel que funciona. Entendi. E era isso que eu ia te perguntar, Gabi. Lá dentro do projeto, né, no caso, como é que funciona? Existe, né, nessas organizações, né, nessas instituições, a responsabilidade de cada participante, como qualquer uma empresa privada, né, que você tem um setor tal. Como é que funciona lá? Sim, a gente tem. Então, assim, o primeiro passo, vamos fazer uma retrospectiva pro pessoal que está chegando agora, né? Quero trabalhar no terceiro setor. Então, você junta uma galera que dificilmente você vai conseguir começar algo completamente sozinho do zero. Então, você tem que pelo menos juntar mais uma pessoa, pelo menos. Aí você vai estar lá delimitando qual vai ser seu principal objetivo. Muito bem claro, Entendi. direitinho. E aí você começa a pensar nos próximos passos. Como é que você vai resolver o problema que você está visualizando? Então, o nosso vamos divulgar o voluntariado, vamos dar suporte às instituições de apoio à infância. Então, e aí aí vai juntando uma galera, você conversa com um, conversa com o outro, as pessoas vão se encantando com o seu encantamento, né, com a sua paixão. E aí a gente começa a ver as aptidões que cada um tem. Que não adianta colocar alguém... hoje é obrigatório estar online. Você mesmo que você não queira, você não goste, obrigatório você tem que ter um Instagram, ter um Facebook, pelo menos. Ter um WhatsApp, que também é importante pra caramba, para você conseguir mobilizar a rede de seus contatos e tudo mais. Então, não adianta você colocar uma pessoa que não sabe, não gosta, não tem nenhum celular para administrar
o Instagram da instituição, por exemplo. Então você tem que mapear. E lembrando que uma fala que você disse realmente é que é quase uma empresa. Você tem as suas responsabilidades, você tem que ter, só que a cobrança não é igual. Não existe um salário. Não Não existe, tem uma contrapartida financeira. mesmo exatamente pelo marco regulatório, uma das mudanças que aconteceu foi exatamente uma das cláusulas lá, né, é o pagamento de dirigente. Que na década de 90 foi muito crucificado por conta da quantidade de lavagem de dinheiro que aconteceu por conta de Entendi. ONGs. E aí um dos motivos de ter um marco regulatório também é para tentar separar o joio do trigo. Não é bem assim. Muita coisa aconteceu, tem Entendi. muita gente fazendo um trabalho muito sério. Então, hoje, quando se pensa em terceiro setor, muitas vezes se pensa, é só voluntário. Como é o Sempre Criança? Sempre Criança 100% é voluntário. Mas existem algumas organizações para fazer e continuar o trabalho que fazem, e são trabalhos belíssimos, precisa ter um salário de algumas pessoas para aquele trabalho continuar funcionando. Entendi. Então, é possível também. Então, para isso tudo acontecer direitinho, então aí coloca as funções. é, Desculpa, eu perdi meu pensamento aqui, perdão. E aí, quando você faz um comparativo entre uma instituição do terceiro setor e uma empresa, independente do salário que você receba, existe outra moeda de troca. Existe o quão feliz, o retorno que você tem das atividades que você exerce. Porque você vai fazer tudo com Entendi. tanto amor que você vai, assim, o valor de troca é muito maior, é muito além do que de um retorno financeiro. Então, e Entendi. assim, aqui no Sempre Criança, onde todo mundo é voluntário, que é a nossa Então você tem situação que ter hoje, engajamento, né? Engajamento também exatamente. é a palavra, né? É a Fundamental, exatamente. palavra-chave. Porque qual é a outra palavra-chave que você tem aqui no terceiro setor, principalmente no mundo voluntário? O nível de cobrança. O nível de cobrança no terceiro setor, infelizmente, é menor do que o de uma empresa. Então, Não como é todo mundo devia, né? voluntário, não devia. Que o trabalho é tão Né? trabalhoso quanto e tem resultado tão bom O quanto. Só que a impacto é moeda é até diferente. maior, né? O impacto é Exatamente. até maior. A moeda só é diferente, né? É E verdade. aí o comprometimento tem que ser. E saber delinear, olha só, hoje eu vou conseguir, hoje eu não vou conseguir. Você tem como. Aí, por isso que é bom ter um sombra também. Na hora de que você faz um planejamento, dificilmente você coloca uma mesma função, não, uma função para uma única pessoa. É sempre interessante ter uma pessoa que saiba, não vai saber 100%, mas saber como é que funciona, porque na ausência dessa pessoa aqui, por N motivos, a outra pessoa consegue assumir. E E aquela vocês função não trabalham fica com descoberta. treinamento, Gabi? Vocês trabalham com treinamento também? Vocês têm? Como tem um setor de, Nós, de o que a gente, capacitação, o que vocês a pensam gente, nisso? a gente Dia pensa em do fazer isso. voluntário, A gente pensa em entendeu? fazer isso, mas falta às vezes tempo e falta mão para conseguir fazer todos os planos mirabolantes que a gente tem. Uma das coisas que a gente tem sempre é um dos eventos que a gente faz desde a fundação é uma festa de Natal gigante para 500 Uhum. crianças aqui no ginásio, que você já teve o prazer de estar conosco Lindo, gente, lindo, no é ano lindo, é lindo. passado. E ali, eu esqueci o que eu ia falar. Da, que- da questão da capacitação do Perdão, voluntário e desculpa, etc. gente. Começa a pensar muito aí, de vez em quando acorda o balão, por favor. E aí, assim, um dos meus sonhos, inclusive, é fazer encontros ao longo do ano com os voluntários novos para apresentar o projeto. Isso. Porque, acima de qualquer coisa, o melhor, independente de ter Instagram, Facebook, site, TikTok, todas as redes, YouTube e todas as redes sociais possíveis, é o boca a boca. Eu também acho. É. Então, se você tem um treinamento, esse treinamento é também para dizer o que pode e o que não pode, que a gente também tem que ter algumas regrinhas, né? A gente é um Isso, trabalho sério. claro, é. A gente trabalha Claro, com claro. crianças. Então, a gente tem algumas regrinhas, são poucas, mas a gente tem algumas noções, às vezes, da realidade que algumas pessoas se perdem um pouquinho. Mas a gente tem que, e acima de qualquer coisa, que para mim é o principal, é fazer com que esse telefone sem fio, olha só, eu participei ontem de uma atividade, de um projeto social, e começar o telefone sem fio para convidar as outras pessoas, ser o mais verídico possível. Então, quando você Entendi. tem uma capacitação,
Você apresenta o que é o projeto, o que pode, o que não pode, como é que faz para ajudar, como é que você pode colaborar como voluntário, se precisa ou não precisa de doação, se você pode ser um ponto de acolhimento, se você pode engajar a sua rede de amigos para divulgar cada vez mais o projeto, se você conhece, às vezes, uma empresa que pode patrocinar alguma ação, se você tem uma ideia que você já viu em outro lugar e queria implementar, mas sozinho não consegue e talvez em grupo a gente consiga por aqui. Então você precisa precisa desse encontro com os voluntários. Então, Então, a no segunda momento, palavra-chave seria, a primeira é engajamento, a segunda seria rede, né? Justamente, né? Rede. exatamente, exatamente, Eu exatamente. ia até te E aí, perguntar isso, como é que funciona o marketing? Você falou do boca a boca, eu ia até perguntar isso, eu tenho uma curiosidade de saber como é que funciona a questão, por exemplo, do marketing digital para uma empresa do terceiro setor. Como é que uma empresa do terceiro setor, né? A gente falou de planejamento, a gente falou de finanças, mas como é que funciona o marketing, né? Você até já estava iniciando respondendo a minha próxima pergunta, minha próxima curiosidade. exatamente. Como é que Aí, funciona isso? só para finalizar a pergunta anterior, então hoje o que a gente tem, a gente consegue fazer isso e passa pela gente quase 100, não sei que é 100, mas um quase 100, a gente faz um preparatório, um treinamento preparatório para a festa de Natal. Sim. Que é uma oportunidade, então a gente faz alguns encontros no mês que acontece a festa de Natal e convida os voluntários, muitos deles pela primeira vez estão participando ali, e tem medo, né? Porque a gente não tem muitas regras para participar. E é Basta muita estar gente, é muita gente, é muita muito gente. voluntário, gente, é muito Nosso lindo. sonho se são 500 crianças participando, a gente quer ter 500 voluntários, para aquela criança ter pelo menos a chance de ter um tio só para ela. Então a gente tenta fazer esse treinamento antes da festa de Natal, porque aí sim tem muito pode ou não pode, o que você faz quando se acontecer isso, quem você procura. Então ali a gente consegue fazer esse momento. E E são o legal é que crianças, né, engaja. Gabi? Sim, são Com crianças de 4 a necessidades 6 anos. especiais, Algumas são, então tem todo um cuidado. tem todo um cuidado mesmo. Assim, eu acho que não é só fazer não, vou em prol de uma causa social. Eu acho que as pessoas têm que desmistificar um pouco isso, né? De que é só uma causa social, ou é que é desorganizado, conforme você falou. Não, não é bem assim que funciona. Tem toda uma. Vocês não têm contrapartida financeira, mas tem toda uma prestação de conta. As pessoas acham que não tem, mas Com tem. certeza, com Entendeu? certeza. E dá trabalho. Entendeu? Dá trabalho. Inclusive, Exatamente. É estava fazendo uma importante frisar agora, antes da isso. nossa live. É importante frisar que vocês têm conta, porque vocês têm uma prestação de conta, porque vocês fazem a ponte do privado com o público, vamos dizer assim. Então, assim, não é solto, é uma ponte, precisa de uma prestação de conta do que vocês estão Com fazendo, qual o certeza, com resultado, qual o certeza. impacto na sociedade, como é que vai ser de uma próxima vez. É importante as pessoas terem isso em mente, que não é Demais. solto o negócio, né? E também outra coisa que é importante ter em mente, que é desmistificar essa história de vamos trabalhar com o coitadinho. É, é Exatamente verdade. o contrário, é tentar transformar a realidade para que esse dito coitadinho não esteja mais naquela situação. Então é realmente resolver tentar, né, na raiz do problema. E aí fazer um trabalho extremamente profissional, que aí que cada vez mais a gestão, planejamento, toda a parte da administração é extremamente importante, como a Doceli disse aí de novo, para dar uma credibilidade para a instituição. E E aí esse entra marketing? então, aí E entra na aí tu me segunda conta do pergunta. marketing. O Isso. marketing, existe algumas empresas especializadas no terceiro setor, né? Mas assim, se você trabalhar pensando com o beabá mesmo, o que eu faço, quem eu sou, o que eu quero fazer, quais atividades que eu realizo, o que eu fiz, o que eu pretendo, o que eu preciso para fazer uma nova ação. Então, assim, a transparência é fundamental. Assim, a foto boa conta, o bonito vende. Então, assim, tenta buscar um fotógrafo do coração que vai estar sempre com a gente, qualquer pedido de socorro, aquela fotógrafa maravilhosa, de sim, embaixo de chuva, para fotografar, para fazer um registro. Coração, Então, coração. não é babação de ovo não, tá? A Duca é maravilhosa, a fotógrafa assim, esplêndida com a gente aqui.
As Então, assim, grávidas são maravilhosas, gente. Grávidas Uhum. maravilhosas, que eu fotografei para o projeto deles. E aí, uma das vantagens que a gente tem hoje é os celulares, mesmo os celulares um pouco mais simples, você consegue tirar fotos boas. Então, é tentar focar numa foto boa. Hoje você tem um aplicativo, eu não sei se é também um aplicativo, né? Um aplicativo de um site do Canva, que é uma ferramenta gratuita que você consegue fazer seus posts. E aí você consegue. E tem uns modelinhos que só você preencher, literalmente. Interessante. Você coloca uma foto sua ali, a foto, não sua exatamente, né? A foto do seu projeto, coloca ali os dizeres que você precisa. E Repete aí de novo, Gabi. Repete de novo, Canva. 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 Se depois quiser, eu te mando. E É, aí aí eu as. escrevo embaixo do nosso vídeo para o pessoal, para os alunos, se Perfeito. quiserem E catar. é, muito, e é extremamente autodidata para usar esse aplicativo. No computador é mais fácil, mas pelo aplicativo você consegue também fazer com tranquilidade. É como no celular você tem que ser tudo no dedinho, né? Aí fica, às vezes É, não fica tão preciso quanto no é, mouse. é, é Mas verdade. funciona que é uma. E tem a versão gratuita. Quem é formalmente constituída, o Canva tem uma gratuidade, você consegue fazer assinatura de forma gratuita. Então você tem que mandar a documentação do seu estatuto direitinho explicando quem você é. Então é mais uma chance de você fazer um marketing bonito e principalmente transparência. Tudo que você faz, tentar escrever um texto bonitinho, assim, sem muitos erros de português, e tentar ser o mais transparente e sincero possível. Tanto quando você está dando a devolutiva, né, daquele trabalho, como você estava comentando antes, né? Tem que ter às vezes tem que ter um relatório, às vezes não tem, às vezes tem que fazer uma prestação de contas, dizendo as notas fiscais todas que você. A pessoa. Agora na pandemia, nessa campanha, né? Tem duas empresas que estão entrando, ajudando a gente com recursos e a gente está fazendo a compra das cestas básicas. E aí eu tenho que ficar perturbando o fornecedor para pedir a nota fiscal, aí tem que preencher uma planilha gigante, cheia dos detalhes. Porque aí que é a credibilidade. A gente só está Exatamente. conseguindo também a continuidade dessa parceria, porque a gente está fazendo a nossa parte. Exatamente. Só assim vocês têm até Então, uma continuidade exatamente exatamente. E quando se dos pensa numa projetos. parceria com o público diretamente, aí com as diversas secretarias, e aí que fica ainda mais apertado esse cuidado, esse relatório, essas coisas. O dinheiro não é nosso, né? O dinheiro ainda tem. Se por acaso sobrar 10 centavos, você tem que devolver para o poder público esses 10 centavos que sobraram. Então, assim, por isso tem que ter assim, um pente fino. E uma outra coisa que meu vice aqui falou muito bem, que outra é colocar no nosso marketing é a valorização de quem está com a gente. São nossos parceiros, são nossos voluntários. E os parceiros podem vir difíceis, pode vir de forma fácil ou difícil, né? Tem aquele parceiro que a gente já conhece, sabe aquela minha amiga fotógrafa que ficou, inclusive falei de você hoje, tá? Aquela amiga fotógrafa que pode às vezes cobrir um evento nosso. É uma parceria. Ou às vezes você organizar o seu portfólio, né? Da maneira mais simples possível. A palavra pode ser difícil, mas pode ser a coisa mais simples. Dizendo quem você é, algumas fotos, tudo mais, e bate de porta em porta. Bate lá no mercado. Eu conheço várias pessoas que nessa pandemia conseguiram alguma doação nesse sentido. Bate lá no mercado, oi, estou falando de tal, estou querendo fazer isso, isso, isso. Teria como você poder dar uma doação, fazer uma contribuição na medida que for possível. Quer dizer, E com aí que os parceiros estão portfólio, né? surgindo. Com portfólio, com Exatamente. portfólio. Exatamente. Então, o marketing de vocês é basicamente em cima eu acho, pelo que você está falando, se fez muito por conta da credibilidade, né? De vocês terem essa Exatamente. transparência, E às o vezes o marketing do marketing boca é a boca. gratuito. Exatamente, é gratuito. Ainda mais nessa. E aproveitar o que a mídia fornece, né? Hoje a gente consegue ter uma conta aqui no Instagram que atinge quase 6 mil pessoas, que a gente consegue tentar chegar lá, né? Os algoritmos de vez em quando dificultam a gente, mas a gente consegue chegar lá. Mas se a gente consegue novamente engajar os voluntários, a gente consegue ter uma propaganda positiva para a gente. A gente faz uma campanha, ainda mais agora em época de pandemia, que tá todo mundo separado, né? Mande pra gente a foto mais especial que você teve conosco. Marque Isso, lá a vocês estão sempre hashtag, fazendo essa marque o campanha, arroba. né? Exatamente, que é uma Exatamente. forma de outras pessoas estarem entrando em contato com a gente. Que tem muita gente que quer fazer alguma coisa, muita gente. Quer fazer alguma coisa em prol do próximo, em prol de uma causa, mas não sabe como é que começar.
Não tem E aí ideia de vocês como dão começar. E a com gente é essa exatamente essa propaganda, né? ponte. Exatamente, a gente é essa Exatamente. ponte. Porque a gente é tido como as palavras bonitas, né? Nós somos uma instituição intermediadora. Então, a gente não é instituição fim. A gente organiza a casa. Então, tem aquela pessoa, aquela empresa, aquele voluntário, aquelas várias possibilidades por aqui. Aquela doação, aquela pessoa que quer fazer alguma coisa voluntariamente, um curso, uma oficina, ou uma coisa super pontual. E tem as instituições do outro lado que precisam disso. Precisa do voluntário, precisa da ação pontual, precisa do recurso, precisa da doação. E aí a gente organiza os pontos. Todo início, Então, como você tinha perguntado, né? Cada um tem a sua função aqui dentro, né? isso, isso, Uma das minhas isso. funções aqui, além de aparecer na live, A menina das lives. é uma das funções aqui esse relacionamento com as instituições, que um dos nossos pilares chama-se Alimentando Sonhos. A gente é baseado em 5 pilares. E um desses pilares, na pandemia, é o que está mais crescendo, né? O que está mais borbulhando de atividades. E aí, Infelizmente. eu sou responsável pelo esse relacionamento das instituições. Então, todo início do ano, eu tenho o que eu chamo um grupo de leilão, né? Que são todos os gestores das instituições cadastradas que tem ali. E fica ali. Se por acaso pintar uma doação, pintar uma oportunidade, eu jogo lá. E aí eu tenho organizadinho no meu... Excel é fundamental para a vida da gente. Ah, não sei usar Excel. Usa o Word. Não tem problema. Não sei usar o Word. Usa bloco de notas. Não tem problema. Usa o caderninho. Mas o caderninho. A ferramenta que você se sentir mais à vontade. Então, por exemplo, eu recebi uma doação de um ovo de Páscoa. A gente já conseguiu doar esse ano mais de 3.000 ovos de Páscoa para 3.000 crianças. Isso aconteceu porque a gente tinha todos os dados organizados. Então eu coloco ali, pessoal, eu tô com uma doação de um ovo de Páscoa. Aí começa a ficar, eu quero. Mas eu tenho uma listagem de quem foi a última pessoa que recebeu algum tipo de doação. Qual é a instituição que precisa daquela doação antes de qualquer coisa, faz um filtro ali, porque todo início do ano tem um formulário comum para cada instituição se cadastrar ali, explicando quando a instituição é nova, o cadastro é feito de acordo, explicando Então, quem Gabi, quantas o crianças planejamento tem. de vocês é anual? É anual? Todo Sim, início sim, de sim, ano sim. vocês sentam e fazem aquele planejamento daquele ano. Interessante. Tem aquelas coisas que a gente já sabe que vai acontecer, né, nos anos normais, né? A gente organiza assim de um lado para o outro. Então, assim, esse relacionamento que eu tenho com as instituições, o primeiro passo é fazer um formulário para conhecer quem é essa instituição, para saber se ela está apta ou não para ser cadastrada, porque se é no meu público infantil. Então, eu não vou, por mais que eu queira, eu não posso cadastrar um asilo, por exemplo. Eu vou encaminhar para atender. Travou, estão me ouvindo, gente? Agora, Por exemplo, tem tá uma bom. instituição na minha rede que atende um asilo aqui ali em São Gonçalo. Então, se tiver alguma doação nesse sentido, eu vou acionar. Geraldo, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa aí? É assim que funciona. A gente tem como atender, tem como dar um help aqui nessa instituição, você conhece? E aí a rede funciona, né? É a E rede, né? aí, Exatamente. exatamente. Aí o segundo passo, depois das instituições serem aptas ao cadastro, a segunda etapa é todo ano, eu faço realmente todo ano, que as coisas mudam, né? O que eu chamo da lista dos sonhos. Preencham aqui esse formulário, aí tem todo o direcionamento, né? O que precisa, o que não precisa, em relação à mão de obra, em relação a... Se eu preciso de uma obra específica para um local, se eu preciso... As últimas que a gente teve foi uma obra, questão de segurança em sentido emergencial, que estava uma instituição que está na zona de fogo praticamente, né? Uma situação extremamente na área extremamente de risco, e precisava subir um muro. Então, é uma coisa emergencial. Então, a gente conseguiu entrar um recurso ali, a gente conseguiu direcionar. E ali, como a gente ficava um pouco mais distante, obrigou a ele me mandar todas as notas fiscais direitinho para ficar registrado aqui no nosso financeiro. E aí tem outra instituição, por exemplo, que pediu, lá no início do ano, em janeiro, que precisava de colchonete para as crianças dormirem. Então, é literalmente a lista dos sonhos. Em algum momento vai pintar a oportunidade ao longo do ano e a gente vai tentar solucionar. Então, um mapeio ali, mais ou menos, fica assim, no Você olho faz um sempre. mapeamento total, né? Total, até daquilo que você não sabe se vai realizar ou não, né? Exatamente, eu mapeio ali. E ano passado, essa instituição é uma creche, né, comunitária,
recebe recurso da prefeitura, mas o recurso não é suficiente para todas as demandas que a instituição tem. Então, ela no início do ano, lá em janeiro, ela pontuou que precisava de mais colchonete, que não tinha colchonete para todas as crianças, e ficou ali guardadinho, na gavetinha. Eu sabia que precisava, de vez em quando ela dava um toquezinho, vou conseguir alguma coisa? Não, não conseguia. E aí, no final do ano passado, no segundo semestre, a gente teve uma iniciativa muito bacana, que foram os aniversários solidários, que foi uma pessoa que fez, uma pessoa próxima da gente, que fez um festão de 50 anos, e em vez Que de um bacana. presente, pediu uma doação, pediu para depositar esse valor, dependente de qual valor que fosse, na nossa conta. E depois a gente fazia a prestação de contas. E aí o mais legal disso é que esse aniversário deu filhotinhos. Uma dos convidados ficou apaixonada pela ideia e procurou a gente para fazer a mesma coisa no aniversário dela. E aí, com esse recurso que a gente tinha, eu entrei lá na minha gavetinha para ver o que tinha. Ah, os colchonetes que a pessoa me pediu, eu vou Dos conseguir doar. sonhos. Tipo, A gavetinha dos exatamente, sonhos. 9 meses depois, a gente Olha, conseguiu nasceu. entregar. A gente Que conseguiu legal, entregar. gente. A mesma Que coisa da roda de bacana. gestante, que a gente está comentando aqui. A gente trabalha em rede aqui, né? Então a gente trabalha bastante no território do Morro do Estado através da Casa Reviver. Não sei se a Karina está aqui ainda com as crianças, às vezes não deixa ela ficar aqui online. Ela estava aí que eu vi. E aí ela faz um trabalho maravilhoso lá no Morro do Estado, e um dos braços do trabalho dela é fazer uma roda de gestante. E o grande diferencial dessa roda é o acolhimento dessas mulheres, entendendo que cada uma é individualizada, entendendo que cada uma tem a sua necessidade, e tem um ensaio fotográfico maravilhoso. Então a gente conseguiu maquiador, conseguiu alguns fotógrafos voluntários, tudo voluntário, gente, pouquinho em pouquinho vira um pocão. E aí a gente conseguiu também uma parceria com uma outra empresa que montou um chá de bebê coletivo lindíssimo, lindíssimo. Teve uma gráfica que fez a impressão da melhor foto da gestante. As gestantes quase caíram para trás, quase pariram ali na hora. Ficou lindo, ficou lindo. E aí a gente junta. Exatamente, é esse papel da gente é uma instituição intermediadora. A gente não tem as gestantes, mas a gente tem os voluntários que querem ajudar de alguma forma. Então, outro aniversário solidário do outro, todas as fraldas. A gente divulga que precisa disso, divulga que precisa daquilo, e as coisas vão se juntando, e a gente conseguiu finalizar. E ano passado foi a melhor roda que o pessoal lá da casa teve. E eu participei desse processo aí, muito bonito. E aí você falou, Gabi, assim, a gente passar muito rápido live. Não sei nem quanto tempo tem. É um absurdo. Mas me diz uma coisa, você acha que você já até chegou a pincelar um pouquinho, né? Com relação à pandemia, né? Como é que o terceiro setor vem para aplacar a dor, né? Vamos dizer assim, de algo que é mundial, né? Não foi exclusividade brasileira, sul-americana, né? Foi mundial. E como é que vocês fizeram, assim, para a gente encerrar assim, com essa esperança, assim, como é que vocês fizeram, quais foram os processos que vocês, numa situação, como você falou, que saiu do planejamento totalmente, que saiu do planejamento de todo mundo, né, gente? Com certeza. Assim, todo mundo cancelou quem é mãe, 2020, então, né? tá louquinho com o filho em casa. Cheio de cabelo branco, gente. Então, assim, cancelou, né, 2020, né, de alguma maneira. Como é que vocês estão fazendo com relação Eu vou responder de trás para frente. Vou responder de trás para frente, que eu acho que vai ficar mais fácil o entendimento. Eu acho que é meio complicado a gente pensar no futuro. Assim, hoje é difícil a gente pensar, tanto que a gente está tentando fazer um planejamento aí, o que a gente vai fazer, o que não vai fazer. É difícil de pensar, mas todo mundo. Mas quando isso tudo passar, e isso vai passar, se Deus quiser, isso vai passar, o terceiro setor vai ter um olhar diferenciado. Porque é o terceiro setor. Gabi, em que sentido? Em que sentido? Porque é o terceiro setor que está fazendo a diferença. É o terceiro setor que está chegando lá na casa da Dona Maria, que nunca teve nada, e está entregando uma cesta básica. É o Gerando Falcões, por exemplo, que fez um projeto gigante chamado Mães da Favela, que entregou um vale-refeição. Vale-refeição não, vale-alimentação para milhares de mães da favela. Então, as empresas estão vendo a questão da responsabilidade social, o impacto social vinculado à marca delas. As próprias pessoas da sociedade estão vendo que elas podem contribuir de uma forma que as pessoas acham
É uma pergunta que chega sempre pra gente, mas como é que faz para participar? Tem que fazer alguma coisa, levar alguma coisa, tem que pagar? Assim, é muito mais simples do que parece. Muito mais simples. Às vezes você está simplesmente aberto a escutar uma história, aberto a conhecer um trabalho. Tentar, por exemplo, uma vez por mês participar de alguma ação, que minha agenda é apertada, toda semana não dá. Às vezes um diazinho, de vez em quando, ou estar disponível para escutar tentar pensar em alguma coisa, isso é ser voluntário também. Então, eu E ser acho que vai cidadão, ter. né? E ser cidadão, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que quando o estudo passar, ainda vai ter um outro agravante, que é a quantidade de editais que estão congelados, que não estão acontecendo agora em 2019, 2020, e vão acontecer, se Deus quiser, ano que vem. Então, assim, vai ter muita diferença, vai ter muita gente procurando, vai ter muita gente se reinventando, vai ter muita gente se estruturando legalmente para poder atender. E assim, eu acho que vai ser um olhar muito diferenciado. A gente vai estar cada vez mais, a gente vai ter que se profissionalizar cada vez mais, fazer um trabalho cada vez mais sério, cada vez mais transparente, porque vai ter mais gente interessada em engajamento. E aí, como é que Interessante, Gabi, funcionou? você falou, só para rapidinho arrematar, até porque a gente só tem 9 minutos, mas assim, Ih, você meu falou de Deus. aprender, a gente não tem assim como é que eu posso falar? Muito material sobre o terceiro setor, sabia? Assim, Exatamente, isso aí é muito específico. e é super importante. Tem algumas escolas específicas, tem um pessoal da filantropia, tem a PUC, por exemplo, é muito forte no terceiro setor. Você consegue pensar, existem algumas pós-graduações em terceiro setor, tanto de especialização, né, quanto de mestrado, doutorado. Então, assim, mas são pouquíssimas pessoas que chegam até lá. Porque é muita ralação. É muita ralação para você conseguir sentar, estudar também, planejar e ter sua vida. Assim, é muita ralação. E aí, só para resumir, voltando aqui, como é que a gente está Beijo, fazendo, que Maria. também acho que é legal. Como é que começou? Eu lembro perfeitamente. Uma das campanhas que uma das empresas, né? Não posso dizer empresa, que a gente conseguiu, a primeira, na verdade, foi o Fique Bem em Casa, que foi uma iniciativa de um carioca que hoje mora em São Paulo, e quando começou a ver que a pandemia estava chegando aqui, percebeu que tinha que fazer alguma coisa. E aí, principalmente na cidade natal dele, né? E conheceu também um outro projeto que está aqui na nossa rede, que é o projeto Primeira Chance em São Gonçalo. Só que ele não é formal a gente para chegar nele. E travou de novo, não, voltou. E aí, a pandemia foi, tipo, sexta-feira, sábado, ele tava me ligando, falando que ia fazer uma campanha, tava fazendo assim, assado, todo um planejamento de como ia ser isso, estruturando, trocando figurinha. E o que me assustou é que eu e ele tínhamos essa noção. Se o vírus chegasse da favela, já era. O índice de mortalidade seria muito grande. Então, seria muito complicado. Tanto que a primeira ação que a gente fez, com o dinheiro que a gente tinha em caixa, a gente comprou mais de 1.000 sabonetes para distribuir. Pelo menos vamos manter a higiene pessoal, manter a limpeza, para tentar manter o vírus longe de quem está realmente em situação vulnerável. E aí, eu lembro perfeitamente desse telefonema lá do Edu, e eu falei assim, olha só, Edu, eu sei que vai precisar, eu tô fazendo uma estimativa, mas todo mundo que eu entro em contato fala que não precisa. Não precisa de ajuda. O que foi assim, no meu primeiro final de semana de isolamento, as pessoas não tinham noção do que era. Então, ir de lá para... Não tinha. Eu praticamente obriguei as pessoas a receberem cesta básica, literalmente. E aí, desde o primeiro final de semana que nossa primeira campanha foi até no meu aniversário, né? A campanha, a primeira compra que a gente fez foi lá no dia 20 de março. E do dia 20 de março até 24 de agosto, a gente já entregou 55 toneladas de alimento. Que aí a gente está recebendo, a gente submeteu um projeto na Fiocruz. E aí entra de novo a importância da gente ter formalizado, aí de vez em quando o CNPJ faz a diferença. Então a gente mandou um projeto para a Fiocruz, a gente foi contemplado e a gente tem uma. E aí
uma das metas que a gente colocou, que a gente ia receber, o recurso que a gente receberia seria para 300 cestas, 100 por mês. Então, é Que um legal, respiro que a gente teve. Então, a gente fez que legal. campanha, divulgou. E é uma Tá em campanha todas as contínua, né, plataformas, Gabi? É uma exatamente. cantina, A não é dar pandemia um não monte de acabou. cesta de uma vez só, né? Não. É aquilo sendo E aí, contínuo, né? exatamente. O Gelson tá aqui para ser, ser minha testemunha. Uma das coisas que eu sempre bato na tecla de quando a gente. Eu falo diretamente com os gestores, né? Então, eu puxo a orelha daqui, parabenizo dali. É, E assim, a importância, utilizar esse momento também para essas instituições se organizarem. Então, é fazer um formulário para essas instituições. Tá, quem vai receber a cesta básica? Quais vão ser os seus critérios? Quem está recebendo o benefício vai receber a cesta? Quem está recebendo, quem está trabalhando vai receber a cesta? É Todo mundo organização, vai né? receber a cesta? Organização, né? Antes de tudo, uma Exatamente. organização, né? Exatamente. Eu acho que a meta que a gente. Acho que o mês que a gente mais teve cestas foi maio ou junho. A gente superou mais de 1.000 cestas básicas que a gente conseguiu Gente, que legal. angariar. E aí, diversas fontes, né, que a gente conseguiu essas cestas. E eu tinha mapeado, por exemplo, eu dei prioridade para quem era de São Gonçalo, porque São Gonçalo está numa situação, já é normalmente, com o coronavírus, está numa situação muito caótica, tem Muito, muitos muito invisíveis por caótica. ali. Tem Muito muitos caótica. invisíveis. Então, a gente delimitou, a gente escolheu, eu, no caso, porque eu que tenho esse relacionamento com as instituições. Vamos optar em atender São Gonçalo. Lá não está chegando. Então, ali eu coloquei, a gente conseguiu definir quais instituições que a gente conseguia, tanto que hoje, que a gente está diminuindo as doações, está tendo que escolher para qual doação está indo para quem, então a gente está dando prioridade para quem está mais precisando e está perto da gente, porque a gente está ali tendo um relacionamento, né? Então, assim, com esse novo normal, algumas pessoas já estão trabalhando. Então, é refazer essa listinha aí, que às vezes a prioridade não é mais para A, é mais para B. Às vezes é para Y, que nem estava na listagem. Então, Replanejar, reorganizar. exatamente. E aí agora a gente está com outros planos aí para final do ano, né? Mas a gente está de um passo por vez, uma campanha por vez. Mas por enquanto é isso que a gente está fazendo. Está recebendo 100% de tudo que a gente está recebendo hoje. A gente chamou de fundo de emergência, né? Está sendo 100% destinado à compra de cesta básica. Que a gente conseguiu um fornecedor lá bacaninha que está segurando o preço para gente. E aí a gente está comprando e entregando para as instituições. Gabi, faltam só 2 minutos. Passou muito rápido, gente. Eu acho um absurdo esse negócio de live, porque passa e a gente nem vê. Entendeu? É um absurdo isso. Mas assim, eu queria te agradecer muito, você sabe, sou sua fã, sou fã do projeto, sou fã da sua equipe, sou fã de vocês, que são uma equipe maravilhosa. Um beijo para a Karina também. E eu acho que o recado que fica aqui, meu recado final, é assim, de que se a gente quiser ajudar, né, é possível. Né? E não, como você falou, não precisa doação. Um pouquinho só que cada um já faça, né? Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Né? Acho que é por isso que eu gosto tanto dessa música, porque assim, se cada um fizer um pouquinho, a gente muda, a gente consegue mudar as coisas. E assim, vocês são um grande espelho disso. Foi um prazer te ter aqui, matar a saudade, porque tem muito tempo que eu não te vejo. É verdade. Muita mesmo, muita saudade. Você sabe que para qualquer coisa eu tô aqui, né, minha amiga? Você sabe disso. E muito obrigada à equipe toda de administração. Bom, você sabe falar disso muito. na frente de Elielton, meu bem. A gente tá conversando com o Contatinho aí, se por acaso a gente tá precisando de um fotógrafo, qualquer coisa eu te ligo. É só me ligar. E muito obrigada, tá bom, Gabi, pela sua participação, por ter doado um pouquinho do seu tempo. E para quem não pensa, não sabe o que fazer nessa pandemia, eu quero fazer alguma coisa, assim, mas não precisa necessariamente dinheiro. Às vezes as pessoas pensam diretamente na doação de recurso, né? Compartilha, gente, divulga. Então tá. Escolha uma causa e divulgue. Beijo. Obrigadão tá aqui. Obrigada, gente. Projeto Quem quiser só seguir a gente aqui. Um beijo, meus alunos. Beijo. Saudade. Beijos.